Estadão e também no YouTube da TV Estadão. Hoje nós vamos conversar com o Ricardo Giacomassi, que é responsável por estratégia de mercado e economista-chefe da TCP Partners, para falar um pouquinho sobre a economia nesse momento de coronavírus, nesse momento em que há uma crise grande no sistema de saúde e em vários setores de todo o país. Ricardo, boa tarde, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde, Fernanda. E aos espectadores também. Bom, tá certo. Obrigada, Ricardo. Para a gente começar, eu gostaria logo de falar sobre esse anúncio aí do secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, que disse que há uma previsão de um rombo, né, nas contas públicas de 350 bilhões de reais. Como é que vai ficar essa questão agora? Você pode comentar aí um pouquinho para a gente, discorrer sobre esse assunto, para a gente começar essa conversa? Sim. Olha, na perspectiva do que a gente tem hoje em relação à economia, o rombo de 350 bi, nós acreditamos que existe ainda um espaço ainda maior, dado a situação que venha se configurar aí nos próximos 2 meses. Então, 350 bi talvez não seja um pouquinho a mais do que a gente venha a observar aí na economia. A gente vinha numa trajetória de redução do déficit, né? Isso era positivo, o governo todo empenhado para a redução do déficit, isso a gente via a relação dívida-PIB caindo, né? Depois de ter atingido quase 80%, né? Mas a gente enxerga e vê também, tem nossa opinião, que não é um momento para a gente pensar se o rombo vai ser de 350 ou 400 mil. O importante é preservar vidas e fazer com que a economia volte aí nos próximos 2, 3 meses na sua normalidade. Exatamente. Hoje a manchete, né, de capa aí do Estadão foi também essa questão de que as grandes empresas vão ter caixa só para os próximos 3 meses sem receita, né? Como é que fica essa história? Olha, aqui na TCP nós somos especializados em dois mundos, né? Um mundo de empresas saudáveis e um mundo de empresas que estão em estresse também. E aí, no caso, a gente faz gestão dessas empresas. Da relação de cerca de 300 clientes que nós temos, a gente vem acompanhando as últimas 2 semanas um elevado estresse em relação às empresas que estavam já numa situação mais delicada. E aí a nossa mensagem foi, olha, preserva o caixa, que a gente não sabe e a incerteza é grande nos próximos 2 meses, né? Inclusive, nós estamos, eu diria, na semana que vai rodar a primeira folha de pagamento com o coronavírus ou com toda a parada. E o que a gente enxerga aqui, as empresas ainda têm caixa para essa semana, ou seja, para essa folha, mas os próximos 2 meses a gente percebe que há uma preocupação enorme em relação às companhias. E a gente também aqui trafega bastante em empresas de médio porte, né, de cerca de 18 estados. A gente viu uma situação delicada nessas empresas, empresários ligando aqui para nós, perguntando quais seriam as recomendações, e a gente fez um trabalho muito interessante com um time nosso aqui de reestruturação de empresas, de gestão de empresas, onde a nossa contribuição foi, olha, vamos montar um roteiro de como suportar a crise. Então, a nossa contribuição foi para esses empresários como montar um comitê de crise. É fácil, bem passo a passo, fácil para os empresários, principalmente aqueles familiares que não têm tanta sofisticação na gestão, né, orientarem. Então, isso foi muito importante. Mas a gente vê uma certa preocupação também em setores, né? Nós somos especializados aqui em 14 setores da economia, que representa quase 90% do PIB, né? Então, a gente tem praticamente o PIB nas nossas mãos. E a gente tem acompanhado algumas cadeias que estão bastante estressadas, né? Nós estamos preocupados com as usinas de açúcar e álcool, por queda do preço do etanol, queda do preço também do açúcar, e essas usinas vinham de uma trajetória de endividamento, né? Então, com essa situação agora com o consumo e do preço, a gente tá preocupado com elas também. A gente vem acompanhando cadeias de suprimentos, principalmente a de vestuário, eletrodomésticos,
e automotiva que tem sofrido bastante também, porque quando você olha o PIB, 70% do PIB, pela visão da demanda, ela é consumo de família, das famílias. Então, se as famílias não consomem, os setores são os que acabam sofrendo mais, né? Por outro lado, a gente está vendo também uma crise de liquidez em alguns setores, como transportes aéreos, né? Então, as empresas preocupadas aí com o seu caixa também, e recentemente nós conversamos com fundos, principalmente FDICs, que atuam nesse segmento de empresas mais estressadas, e bancos médios, pequenos e médios, a gente está vendo também uma preocupação de liquidez em relação a eles. E é isso que a gente gostaria de chamar a atenção do governo. É muito importante, neste momento, prover liquidez. Não pode, de maneira alguma, esquecer da liquidez, né, dos setores. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem levado em consideração. E aí, o caminho para isso é o crédito, né? Então, eu acho que o governo, principalmente quem atua na política econômica, tem que ficar muito antenado para não deixar os canais de crédito fecharem, né? Bancos públicos, bancos privados, todos em sintonia para não deixar o crédito falhar nessa hora, né? E atingir quem é importante, as pequenas e médias empresas, as famílias na questão de repactuação de dívida e também de crédito eventualmente para consumo, alguma coisa. Ou seja, o governo não pode deixar de atuar nessa área. Para nós é uma das mais importantes para não deixar a economia se desacelerar ainda mais. Até porque hoje a gente viu o resultado do Focus, né, que veio negativo pela primeira vez, quase meio. Para nós ainda é uma visão otimista, a gente fez a revisão dos nossos números, e o nosso número hoje está perto de 1%, 0,9% de queda, né? O que chama atenção é que, eu não sei se Deus gosta do Brasil, mas, enfim, a gente vai ter a maior safra de todos os tempos, 250 milhões de toneladas, e isso é um fator muito positivo para nós. Por quê? E quando você abre o PIB, é o único que segue para nós como fator positivo, o restante é de queda. Sim? Então, Fernando, para nós, essa visão setorial ela é bastante delicada, né? Dos 14 setores que a gente tem acompanhado hoje, poucos possuem uma visão otimista. Eu poderia elencá-los, né, já que são poucos, como a cadeia da saúde, um segmento que a gente está vendo muito pressionado por questões óbvias, né? Também alguns setores do agronegócio, que a gente vê como positivo, né? O segmento de logística para grãos, a gente está vendo que está sendo muito importante para escoar essa safra, né? Então, nós temos uma companhia que a gente assessora, fabrica componentes para logística, né? Principalmente para armazenagem de grãos, com muitos pedidos para atender esse setor que de fato é o único que a gente está vendo que é positivo esse ano, né? O que eu gostaria de chamar a atenção também em relação à logística, a gente acompanhou os governos estaduais, nós acompanhamos aqui, ficamos preocupados, Fernanda, com algumas mensagens que foram passadas em relação à logística, fechamentos de fronteiras, fechamentos de rodovias, etc., né? Isso para nós é muito preocupante porque acaba afetando direto na cadeia da logística e principalmente para o abastecimento, né? Então, o supermercado, você viu uma corrida enorme nas últimas semanas, aí ainda está ocorrendo. Então, mensagens erradas relacionadas à logística que afetam o abastecimento, para nós é delicado, porque, primeiro, causa uma certa desconfiança nas famílias, né? Será que eu vou ter, nos próximos dias, alimentos para eu adquirir, para eu comprar? É preocupante.
Então, ainda bem que nós temos um ministro ali, que é o Tarcísio, que passa mensagens claras, né? Isso para nós está sendo bastante positivo, de que não vai faltar alimento, né? Então, isso para nós é super importante para não causar ainda mais uma insegurança nas famílias. A gente também tem acompanhado que é um fator de detalhe em relação ao sistema financeiro. Logo no início, foi muito importante Uhum. no Banco Central ter passado mensagens que o sistema bancário, principalmente, não sentiria tanto os efeitos. Por quê? Uma insegurança em relação ao sistema bancário pode causar nas famílias, nas pessoas, né, o efeito de retirada de dinheiro, né? Isso para nós é muito ruim, né? Então, a nossa preocupação sempre estava voltada, olha, qual é a mensagem que o governo está passando para que as pessoas não sintam, não sintam insegurança em relação a uma quebra de banco XYZ. Então, foi muito boa a atuação do Banco Central logo no início da crise, né? Ricardo, eu acho que você deu uma excelente explicação, deu um apanhado geral, né, sobre toda essa crise, enfim, como é que está esse cenário. Agora eu queria que a gente aproximasse um pouco mais, né, da população, enfim, de nós brasileiros que estamos aqui em casa vivendo essa situação. Qual seria o impacto direto de nós, assim, né? Tanto para a questão pessoa física, como também para as empresas e para o governo? Isso no momento direto, agora, imediato, e que eu queria também que você comentasse assim, a médio e longo prazo. Como é que vai ser isso? No curto prazo, a gente tem que ter uma preocupação. Eu acho que isso não está tendo uma coordenação na comunicação, principalmente do governo, passar uma mensagem mais segura para as pessoas do que pode acontecer nas próximas semanas, né, que é o curto prazo. Por quê? O que está relacionado a isso será que eu vou ter ou não o meu emprego garantido? Né? Então, segundo, do meu emprego depende da minha renda, né? Ou seja, se eu perder o meu emprego, como é que vai ficar a minha renda, né? Então, essa preocupação eu diria, a principal hoje das famílias, né? O impacto na renda. Por isso, que a mensagem que o governo e que, eu diria, as principais autoridades, seja estaduais, municipais, federais, enfim, olha, Uhum. muito bem para o caixa, a sua reserva, a sua poupança. Isso é muito importante, né? Deixa para depois algumas decisões de compras. Agora é sobrevivência, né? Então, a sobrevivência requer o quê? É. E, como você tem uma certa insegurança em relação ao emprego, é melhor você se prevenir em relação a isso. Já olhando para o médio e longo prazo, a gente enxerga uma normalização da economia a partir de junho, né? Ou seja, você tem ainda abril estressado, maio estressado, e ali em junho já uma visão mais clara de como serão os próximos meses. Por quê? Você vai ter uma curva de aprendizagem do que foi o primeiro mês do corona, do que foi o segundo mês, do que foi o terceiro mês. Essa curva de aprendizagem dá às famílias e às pessoas maior poder de decisão, um poder de escolha, entendeu? Olha, com base no que eu vivi, e o que o governo acabou ajudando, os governos acabaram nos ajudando, a minha decisão pode ser essa, né? Então, nos próximos 3 meses, nós não recomendamos, em hipótese alguma, fazer decisões de gastos que não seja para a sobrevivência, entendeu? Acho que isso é muito importante. Uhum. Depois, a gente tem uma preocupação com os autônomos e os informais, que representam aí em torno de 40 milhões de pessoas, né? Essas pessoas geralmente têm uma renda média, 2 salários mínimos, no máximo 2 salários mínimos e meio,
dependendo da região, até menos. Né? Então, é muito importante esse auxílio que o governo está oferecendo, mas não está sendo correta a comunicação. A comunicação tem que ser mais segura, mais assertiva, que as pessoas vão passar por problemas, mas ao mesmo tempo elas vão ter uma segurança de que o Estado vai ajudá-las. Exatamente. Já foi anunciado, né? Isso, enfim. Agora a gente tem que aguardar. Isso que eu ia lhe perguntar também. Como resolver, né, ou minorar o índice de desemprego, que vai ser, parece que grande, já, a gente já vê muitas pessoas perdendo emprego, não só os autônomos, né, que não tem mais saída, enfim, mas também pessoas que eram CLT, eram contratadas. Então, qual que vai ser esse abalo nas finanças em todos os setores da sociedade? Olha, a gente também eu vim estudando, como sou responsável pelo time de economia aqui, como foram os grandes movimentos depois das principais crises, quais foram os programas que os governos lançaram, quais foram as medidas, para trazer um pouco de comparação e luz também para o que pode ser oferecido como sugestão aos governos. A gente gostaria muito de ouvir do governos um programa de infraestrutura, já que nós temos uma infraestrutura eu acredito que eu falo para você que ela é atrofiada em alguns segmentos, né? Portos, rodovias, a logística nossa em ferrovias. Então, tem muito espaço para a nossa infraestrutura. Então, eu acho que seria importante um programa voltado para investimentos em infraestrutura. E, olha, depois da Lava Jato, nós temos algumas milhares de obras paradas. Então, a retomada dessas obras já traria, eu diria para você, uma sustentação de empregos, né? Ou traria novos empregos. Por outro lado, não deixar, como eu repeti no início, o crédito ficar, os canais de créditos não correrem da forma que eles devem. Então, não podem ser bloqueados. O crédito ele vai ser uma peça fundamental para os próximos meses na economia. E isso garante o quê? Sustentação de empregos. Porque aquelas empresas que não faturou em abril, ela pode garantir, né, o seu capital de giro via governo federal, como já está sendo discutido e algumas medidas implementadas. Então, isso é uma mensagem muito importante para a sustentação do emprego. Por outro lado, a gente gostaria muito de uma celeridade no aperfeiçoamento da lei das recuperações judiciais. Nós aqui também atuamos em empresas que estão nesse segmento estressado. A gente vislumbra que nos próximos 2, 3 meses, após uma redução do caixa, né, dessas companhias, e de uma demora na recuperação da economia, um elevado número de empresas em recuperação judicial. Então, a gente gostaria que alguns pontos da lei fossem aperfeiçoados para o momento atual. Já está em discussão em alguns pontos. Nós temos um time aqui totalmente preparado já para suportar e atender as empresas, porque a gente acredita que, como ocorreu em outros passados, em economias, países no passado, vai ocorrer nesses próximos meses, entendeu? Também gostaríamos de ver e ter uma visibilidade do governo sobre um programa de sustentação do consumo das famílias. Como eu disse no início, 70% do PIB é consumo das famílias, então o governo tem que olhar para isso, entendeu? Quando você olha o consumo da família, você move uma cadeia enorme. Por quê? A pessoa não vai comprar sapato agora, porque ela tem que comprar alimento, né? É óbvio. Sim. Então, como que você garante, como que você dá segurança para as famílias consumirem? O governo tem que passar uma visão, tem que passar uma mensagem de segurança, né? E a gente acredita que um programa de sustentação do consumo das famílias seria muito importante. Agora, Ricardo, só para a gente mudar um pouquinho o foco, falando sobre investimentos, né? Muitas pessoas também estão com dúvidas de como agir agora nesse momento em relação a esse setor
que eles poderiam fazer, né? A bolsa aí mudou bastante, essa situação começou toda lá na China, desde então o cenário do mercado financeiro foi mudando, as pessoas esperavam a mudança na Selic, enfim. E qual é o ideal agora para ser feito? O que é o ideal? Esses investimentos precisam continuar, a pessoa deve parar, onde ela deve investir, quem tem, né, essa possibilidade agora e não quer perder, de que forma que ela deve atuar? Quando a gente analisa economia e estuda economia, investimento é a variável mais sensível, né, de todo o estudo econômico, toda a formação econômica que você tem como economista, né, porque ela depende de várias derivadas para chegar a uma decisão de investimento. No momento atual, a nossa recomendação não é fazer investimento, né, mesmo que você já tenha, ou o empresário tenha iniciado o investimento. São 2, 3 meses e super importante para você preservar caixa, preservar empregos, principalmente empregos, né? Porque o empresário tem que ter o pensamento, se eu demito, aquela pessoa ela não vai consumir, não consumindo, a roda da economia não gira. Por quê? Ela depende daquilo. Né? Então, na nossa visão, qualquer tomada de investimentos agora não é uma decisão correta. Né? Por quê? Primeiro, você tem que preservar a caixa. Passado, vamos imaginar que passamos 2, 3 meses, né? Tivemos aí, no pior cenário, X mortes, etc, etc, mas estabilizou e começou a voltar. Aí sim a gente enxerga oportunidades e decisões corretas de investimentos. Entendeu? Por quê? Aproveitar aquele momento do mercado que teve uma possível falta de oferta, e aí eu posso cobrir essa oferta. Talvez eu adquira um concorrente, né? Então, uma decisão de compra de um concorrente faz sentido, o M&A, né? Olha, eu estava investindo em uma nova planta, ok? Né? Essa nova planta, se não tem a demanda, como é que você vai continuar investindo nela? Deixa primeiro normalizar a demanda, né? Normalizar a economia, e aí sim você volta a retomar o investimento. Acho que isso ajuda muito as empresas a suportarem o momento atual, entendeu? Entendi. Ricardo, nossa live está terminando, temos aí 3 minutinhos. Eu gostaria que você passasse para nós, brasileiros, cada um de nós aqui que está em casa nesse momento, assistindo essa conversa, né? Qual é o posicionamento ideal? O que a gente precisa tomar cuidado? Que dicas você daria para nós, brasileiros, que estamos aqui um pouco agoniados nessa situação? Quando é que vai acabar? Enfim, o que fazer? Legal. Primeira coisa foi que eu comentei praticamente em alguns momentos aqui várias vezes. Preservar o caixa da família, preservar o caixa da empresa. Muito importante isso. Né? Segundo, vamos passar por 2, 3 meses de turbulência. As pessoas têm que entender que isso vai passar, mas elas têm que se preparar, né? Terceiro, eu acho muito importante acompanhar as informações, digerir as informações e, não, e se sustentar em dados, em fatos. São muito importantes para você não ter tomado decisões ou escolhas erradas, né? Uma mensagem aí para o setor público menos oportunismo no momento atual, né, e mais segurança para as pessoas. Passar mensagem segura é fundamental. Eu vejo muito exemplo da Angela Merkel na Alemanha. Quando ela fala com propriedade, quando ela passa a mensagem de união, quando ela passa a mensagem de segurança, isso deixa a população mais segura do que para suportar tudo isso. Olha, eu vou suportar, eu vou passar por crise, eu vou ter isso, pessoas vão morrer, mas eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer isso. Então, essa é uma mensagem muito clara que os governantes têm que passar para a população. E a população tem que se sustentar em dados e em fatos. Menos achismo,
mais fontes confiáveis de informações. As mídias sociais, às vezes, atrapalham mais do que ajuda. Sim. Então, a gente acompanha isso. Aqui na TCP, a gente elencou os veículos de comunicação, os meios que a gente tem que tomar como referência. Por quê? São onde, Tem que dar uma filtrada. onde as informações são filtradas, tratadas e entregues. Né? Então, isso é muito importante para as pessoas. E olha, nós vamos suportar, nós vamos passar por isso. São 2, 3 meses pela frente. Preserva o caixa, também preserva a sanidade mental, né? Procura a família, procura os amigos. Hoje a gente tem uma facilidade enorme nas mídias, no meio de comunicação que a gente não tinha 10, 15, 20 anos atrás. Então aproveita isso para o bem. Tá bom? É isso aí. Ricardo, agradeço imensamente a entrevista, foi ótimo esse bate-papo. Sem mais, assim, acho que deu para a gente ter um pouco mais de esperança e ânimo para enfrentar essa fase. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernando, e sempre estamos à disposição, tá bom? Tchau, tchau. Ok, muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui na TV Estadão e também no Facebook do Estadão. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.